Fala, guerreiros, tudo tranquilo com vocês? Um ótimo ano para você, para sua família, para você que está me acompanhando aqui nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu venho trazer um review aqui para vocês dessa lâmina, desta faca que eu estive adquirindo recentemente. Eu usei ela diariamente no meu EDC nos últimos 18 dias. Estive usando ela também nas atividades mateiras e hoje eu vou trazer a minha opinião sincera dela para vocês. Para quem não conhece ela ainda, essa é a faca da Taui, a XLD-1. Ela é uma faca full tang, ela tem talas em polímero aqui, presa por esses parafusos. E a bainha também é feita de polímero e tem um clipe aqui em metal. Bom, vamos primeiro aos detalhes técnicos da lâmina, depois eu falo minha opinião sobre ela. Juntamente com a bainha aqui, ela tem 19 centímetros. Agora, somente a faca, sem a bainha, 17 centímetros de comprimento. Agora, apenas a lâmina dela em si tem 8 centímetros. E o cabo, 9 centímetros, como vocês podem ver. A espessura da lâmina é de 3 milímetros e a espessura do cabo é de exatamente 1 centímetro. Segundo a descrição do vendedor, com a bainha junto ela tem 100 gramas de peso e somente a lâmina, somente a faca, ela tem 68 gramas. Ela é composta por um aço 440C. Ele não é um aço que retém muito fio, ele é um aço bem maleável. Como vocês podem ver, ela não veio muito afiada de fábrica. Eu posso passar aqui na minha mão que ela não corta nada, mas você consegue estar afiando ela com muita facilidade. Eu pessoalmente acho esse um bom aço para uma faca utilitária, uma faca de EDC. Então vamos aos pontos positivos que eu percebi utilizando a XLD-1 no meu EDC nos últimos 18 dias. Primeiramente, de início, o que me agradou foi o valor dela, um valor muito bom. Eu paguei apenas R$30 no aplicativo da Shopee. Você também encontra ela em outros aplicativos e o valor não varia muito, fica em torno de 30, 35, no máximo 39, R$40. E pra mim é um preço que vale a pena sim. Outro fato que me agradou é o fato dela ser full tang, porque acaba passando muito mais confiança do que as facas que têm a espiga oculta, ou do que os próprios canivetes utilizados no EDC, que por esse valor você não consegue encontrar algo tão confiável quanto uma faca full tang. Eu estive utilizando ela para batone, utilizando ela em atividades mateiras, e ela não me deixou na mão, não me decepcionou, não falhou em nenhum momento. E quando você precisar usar uma faca dessas para defesa pessoal, você também não precisa se preocupar que ela dobre na sua mão, como pode acontecer com um canivete nessa faixa etária de valor, ou que ele acabe quebrando na junção da lâmina com o cabo aqui, nos pinos, nos parafusos que ele tem. Essa faca isso não vai acontecer, você não precisa ter essa preocupação quando você usa uma faca full tang. Juntamente com o fato dela ser full tang, vem também o fato dela ter uma ponta muito proeminente, muito aguda, dela ser uma faca projetada principalmente para defesa pessoal, né? Então se você precisar dela para estocadas, ela vai cumprir perfeitamente o papel. Mesmo ela não tendo um fio tão bom assim, o perfil dela, o formato dela, é perfeitamente projetado para perfuração. Então você pode confiar que você vai conseguir perfurar ali o bacon, a picanha que você precisa, sem dificuldades. Agora indo mais para a bainha, tem alguns pontos que me agradaram muito também. Primeiramente, é a retenção que essa bainha tem. Ela prende muito bem, você pode chacoalhar ela, que a faca não vai cair. Inclusive em alguns canais eu vi algumas pessoas falando que ela tem uma retenção ruim, que ela pode acabar caindo. E olha, se você for usar ela com uma faca de pescoço, com a corrente de esferas que vem nela, ela realmente pode acabar caindo. Mas se você usar ela na cintura, que é como eu gosto de usar, você pode ficar tranquilo que ela não vai sair, ela não vai soltar para fora. Por quê? Porque ela tem um sistema que prende a faca na lâmina um pouco diferente. Se você for olhar, ela tem um leve jogo para o lado, ó. A lâmina ela corre para o lado. E quando ela está para o lado, ela sai facilmente. Mas quando você insere ela na bainha e pressiona ela na direção desses dentes que ela tem aqui, vou mostrar para vocês.
ela tem dois dentes aqui. Um deste lado e outro desse. E esses dentes, quando você pressiona a lâmina em direção a eles, é que prendem ela. Então, para soltar ela, você precisa fazer o jogo para o lado e depois puxar. E é isso que torna a retenção da bainha excelente para mim. Porque você consegue fazer o saque empurrando apenas com o dedão, mas quando ela está na bainha, você não precisa se preocupar que ela não vai sair com facilidade. Então, esse projeto de bainha me agradou muito também. E o projeto do clipe tem alguns pontos positivos e outros negativos. A posição mais abaixo, onde o clipe se encontra, me agrada. Como eu estive comentando na minha análise da Mini 1, o clipe aqui em cima ele acaba atrapalhando muito na hora do saque. Aqui isso não acontece, você consegue fazer o saque com muita facilidade. A sua mão abraça o cabo da lâmina e você puxa ela. Então a posição do clipe me agradou e ele é um clipe que ele tem bastante resistência. Ele é um clipe bem forte, mas ele não tem nenhuma trava aqui dentro. Então isso já é um ponto que não me agrada tanto assim. Outro ponto que me agradou muito foi o peso dela. Ela é uma faca que, por incrível que pareça, ela é pesadinha, sim. Ela é bem pesada, considerando, é lógico, o grupo das mini facas, né? Considerando as facas do mesmo tamanho dela, essas facas pequenas, algumas facas de pescoço, ela é bem pesada pelo fato de ser full tang, pelo fato de dela ter muito metal no corpo dela, ela se torna uma faca bem pesada e passa uma certa confiança ali para a sua defesa pessoal, para o seu batone, você confia nela. Para vocês terem uma ideia, na mão assim, ela é mais pesada do que essa lâmina aqui, que é a Mini 1 que eu estive testando no review anterior. Essa faca é mais leve do que essa. E você olha assim, nossa, a lâmina dela é larga e tudo mais, ela deve ser mais pesada, mas não é. Porque o cabo dela tem muito polímero e a espessura dela é bem fina. Agora essa lâmina ela é full tang e ela tem uma espessura muito boa. Então ela te passa uma ótima confiança pelo peso que ela tem. Continuando a falar sobre o clipe dessa lâmina, agora vamos aos pontos negativos que eu percebi utilizando ela. Bom, eu sinto muita falta nesse clipe dele ter uma trava, dele ter um dente, dele ter uma ponta um pouco mais aguda aqui dentro para firmar esse clipe no seu cinto ou na sua calça. Porque embora ele seja um clipe com uma ótima retenção, um clipe que fique bem apertado, que seja bem forte, ele é um clipe muito liso e ele não prende nada. Como vocês podem ver aqui no clipe da Mini 1, ela tem um pequeno gancho ali dentro, ó. Ela tem um pequeno gancho voltado à parte interna que prende no seu cinto e fica bem preso, não sai de jeito nenhum. Agora essa daqui, ela sai com muita facilidade. Eu fiz um teste para vocês e eu vou estar mostrando aí em seguida. Prendo só no bolso, não prende. Por fora também não. Se eu prendo ele só no cinto, eu tento puxar, a bainha vem junto. Então a única forma é colocar ele dentro da calça e prender no cinto e na calça ao mesmo tempo. E daí ele fica tão apertado que eu consigo fazer o saque sem a bainha vir. Então, como vocês puderam ver, eu não sinto confiança nesse clipe. Se você estiver pensando em adquirir essa lâmina, preste bastante atenção, tome bastante cuidado com a forma que você vai portar ela, porque esse clipe pode acabar deixando você na mão. Outro ponto negativo para mim é o péssimo acabamento que essa lâmina teve, ok? Primeiramente, na própria bainha, ela veio com várias rebarbas, várias pontas aqui no plástico. Teve até alguns lugares onde ele chegava a ser afiado. Eu precisei alisar ele usando a própria lâmina mesmo. Precisei tirar todas essas rebarbas que tinha aqui na volta da própria fundição do plástico, que deixava até com um aspecto meio largado, assim, meio grotesco, meio mal feito. Mas a principal dificuldade que eu encontrei foi no cabo. O cabo ele é bem grotesco também, ele tem umas quinas bem rústicas, ele não foi feito com muito cuidado. Inclusive vocês podem ver, ele chega até a ser afiado aqui, porque não foi feito um bom acabamento mesmo. Poderia ter sido um pouco mais lixado, talvez, poderia ter sido feito desenho que se encaixasse melhor no corpo, mas isso não aconteceu.
Então o cabo, além dele ter um jogo aqui, ele estar meio solto, ele só é preso pelos parafusos, você sente que ele não tem uma cola que segura o cabo no lugar, e também você pode até acabar se machucando aqui, porque acaba até tendo realmente um fio aqui nesse cabo, e que se você não tomar cuidado, ele pode te prejudicar. Juntamente com o mau acabamento da faca, do cabo e da bainha, eu sinto que ele é um cabo muito pequeno. Talvez seja porque a faca ela é pequena em si, mas só que para defesa pessoal eu preferiria um cabo que fosse mais grosso, que me desse mais confiança. Porque esse cabo ele é tão pequeno que eu precisei adicionar esse paracorde aqui embaixo para poder completar a pega dela. Porque senão eu sentia que a faca estava meio solta na minha mão. E daí com esse paracorde eu consigo fazer uma pega mais firme aqui. Ele pega o quarto dedo e firma bem na faca. Ou até mesmo consigo fazer uma espécie de anel aqui e prender mesmo para a faca não correr nem para frente nem para trás, caso eu precise ali fazer uma defesa pessoal. Então o tamanho do cabo para mim prejudica um pouco a funcionalidade. Porque eu não tenho uma pega com firmeza. Eu sinto que o cabo fica até meio solto na minha mão, porque eu não consigo abraçar ele com força. Do mesmo jeito que cabos maiores te permitem segurar com firmeza, como esse cabo aqui da Mini 1, te permite ter uma pega firme, que você confia que a faca não vai sair da sua mão. Nessa faca aqui não. Mesmo que você aperte bem firme, você ainda sente que a faca pode deslizar se você precisar dar uma estocada, porque o cabo é realmente muito fininho. Ele tem só 1 centímetro de espessura, gente. Então, se esse cabo fosse um pouco mais grosso, talvez a faca passasse mais confiança. Então, ele tem um cabo estreito demais para mim, não me dá uma pegada com confiança. Ele tem um pomo quebra-vidro inútil, que você não consegue utilizar, porque você não consegue chegar no objeto que você precisa. E o cabo, para mim, ele poderia ter umas ranhuras um pouco maiores, mais espessas. Ele acaba sendo um cabo muito liso para mim. Essa faca aqui, eu já mostrei para vocês, ela já tinha um acabamento em borracha muito firme. E eu coloquei mais borracha de câmara de pneu aqui na volta para ficar mais firme ainda. Essa faca, mesmo que você esteja com a mão molhada, com sabão, com sangue, que você tenha gordura na sua mão, ela não vai sair. Mesmo que você tenha óleo na mão, ela não vai sair. Porque ela tem bastante borracha e deixa bem firme. Já essa daqui não, é só polímero e as ranhuras são muito pequenas e não dão uma firmeza suficiente para você ter confiança. Então isso para mim é um ponto preocupante, que atrapalharia um pouco inclusive na hora da defesa pessoal. Então, agora finalizando o vídeo já, vamos dar uma nota para essa lâmina. Para mim, essa faca ela tem uma nota 8 de 10 na questão tática. Ela é fácil de você sacar, ela se esconde bem no seu corpo, tem um desenho projetado para combate, um desenho proeminente para estocadas, para perfuração, e ela é full tang, então é uma lâmina que você não precisa se preocupar com ela dobrar em cima do seu dedo. Então é uma lâmina projetada para estocadas, projetada para defesa pessoal. Já a nota utilitária dela para mim é 5 de 10. Por quê? Porque ela realmente não é uma lâmina utilitária, não é uma lâmina que você pode usar ali para cozinha, usar ali para cortar algum alimento, descascar uma fruta e tudo mais, porque ela não tem um fio muito bom. O fio dela é realmente bem ruinzinho porque ele é muito grosso, ela tem um fio grosso. E é mais difícil de você fazer uma lâmina realmente afiada, que realmente vai cortar, com um fio grosso. Esse fio aqui da Mini 1 é um fio muito mais fininho e ele fica afiado como se fosse uma navalha. Então, para utilizar no dia a dia, para cortar tecido, cortar cordas, para abrir caixa, para você descascar uma fruta, é muito mais utilitária do que essa. Essa daqui realmente é uma lâmina com um projeto específico e a função dela é praticamente só isso. Bom, essa foi a minha opinião sincera sobre a XLD1 da Taui. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço, valeu!